gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Apex na Carolina do Norte. Hoje a gente tem um convidado muito bacana aqui. Ele tem um canal no YouTube, ele tem um site de treinamento. A gente vai ver se eu não estou falando bobagem aqui. E ele tem feito live streamings lá na Twitch de Live Code. Atualmente a gente estava conversando aqui antes de começar. Acontece simultâneo, né, no Twitch e no YouTube. E o motivo que eu falei Twitch é que a partir do dia 10 de maio as lives vão acontecer apenas lá no Twitch. Isso tudo a gente vai estar perguntando aqui para ele. Então, Marcos Pereira, seja muito bem-vindo ao Castalho Podcast. Obrigado pelo convite. E aí, pessoal, boa noite. Como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo? Bom, é um prazer ter você aqui conosco, né? O pessoal recomendou já você algumas vezes. Felizmente a gente conseguiu bater as agendas aqui, porque a gente estava conversando aqui também. Você falou que faz live streams 2 vezes na semana, então a gente agradece aí você estar dedicando um tempinho para estar batendo esse papo aqui conosco. O prazer é todo meu, pô. O trabalho de vocês aí, inclusive, faz o quê? 1,5 mais ou menos. Eu estava assistindo uma live que você fez com o Bruno, no caso Bruno Rocha, Code Show, e com o Regis, e também estava assistindo uma live do Edu, né? Também já participou aqui do seu canal. Estava assistindo essas 2 lives na semana passada. Faz 1,5 mais ou menos. E o seu trabalho é sensacional. Essa ideia de uma talk, de entrevistar, de você saber um pouco, né, sobre o que a gente aborda durante a semana, o que a gente faz, né, até mesmo durante a semana, o que a gente especifica, né, ali na hora das lives, cara, é muito bacana. Na verdade, eu que agradeço. Muito obrigado pelo seu convite. Você fez um convite ali no Twitter e eu que agradeço. Se você não tivesse me convidado, eu me autoconvidaria, né? Então, que bom que você convidou. Bom, a gente fica muito honrado. Assim, a ideia do podcast aqui é estar inspirando as pessoas, né? E muitas vezes a gente vê ali na questão de tecnologia, né? Mas o que é bacana aqui do Castalho é como as pessoas chegaram onde elas estão. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Marcos Pereira, não o Space Devs, né? Muita gente deve te conhecer como Space Devs, mas hoje a gente vai conhecer quem está aí por trás do Space Devs. O chat hoje está bombando, então está sendo bem interessante. Fazia tempo que a gente não tinha bastante gente acompanhando. Vamos tentar dar atenção para todo mundo aqui, mas bora lá. Marcos, uma das perguntas tradicionais, para não mencionar o top 5, esse aí a gente sempre salva para o final, mas como que você chegou aonde você está hoje atualmente, né? Eu já falei que você tem o seu canal no YouTube, o Space Devs, tem o site spacedevs.com.br, e tem lá o seu canal lá na Twitch, onde você faz as suas lives. O que te motivou? Eu não sei, quer dizer, vamos começar por partes. O que começou primeiro? Foi primeiro o canal no YouTube, o seu site ou o seu canal lá na Twitch? Bom, o que começou primeiro foi o meu canal no YouTube, né? Então, tipo assim, quando o YouTube, pelo menos assim, quando o YouTube ele foi lançado aqui no Brasil, eu não sei, não lembro mais ou menos se ele já existia aí nos Estados Unidos ou depois ele veio pro Brasil, ou ele foi lançado de forma global, mas eu me lembro que lá em volta de 2006, mais ou menos 2005, 2006, mais ou menos, eu já produzia vídeos, né? Não de programação, mas outros vídeos, que foi aí que quando surgiu o YouTube, né? E aí, eu venho produzindo os vídeos até essa data, até aqui, né? Desde 2006 até aqui. Mas assim, eu já produzi alguns vídeos para área de game, né? Então, tipo assim, eu tô jogando. E aí, às vezes, eu acho aquele momento interessante, então eu ia lá, salvava e jogava no próprio YouTube, deixava lá. Mas não assim, com o sentido de ganhar views, de me tornar popular. Então, de uns tempos pra cá, eu tava até tendo um talk, eu acho que foi domingo, se não me falha a memória, ou se foi na segunda-feira, eu não lembro. Mas eu tava conversando com o nosso amigo Edu, o Eduardo Mendes, né? Tava ele, o João Lugão e eu. E tava mais algumas pessoas na live também. Quer dizer, na talk também. E aí a gente tava falando sobre isso, aí eu tava explicando pra eles que foi o seguinte. Quando eu criei o Status OK, que na verdade era meu antigo canal, depois eu mudei pra Space Devs, né? O sentido de ter criado esse canal
foi uma pequena retribuição da população ou das pessoas que assistem o canal, né, que assistem os vídeos, que era para ter um feedback para eu poder me comunicar melhor. Então, tipo assim, meio que virava uma bola de neve, porque se você parar para pensar, eu faço vídeo totalmente gratuito aqui no YouTube, a pessoa só precisa ter disposição para assistir. A pessoa ia lá, me passava um feedback se gostou ou não do vídeo, como eu estou me comunicando com ela, se o que eu estou tentando passar para essa pessoa realmente é válido ou não. E aí eu tentava melhorar em cima disso. Então eu lançava um próximo vídeo já com essas melhorias, né, de comunicação e etc. E aí as pessoas iam lá e me passavam um novo feedback. E isso ia virando uma bola de neve, porque eu sempre vou melhorando conforme o feedback dessas pessoas. Claro que eu vou avaliando, né, o feedback, se é realmente um feedback positivo ou não, porque muitas das vezes o feedback é só porque aquela pessoa não está se adaptando a um determinado conteúdo, então não tem um porquê mudar, não tem um porquê sair do rumo, né? Então, se muitas pessoas dão um feedback, digamos assim, repetidamente, né? Ou seja, batendo sempre naquela tecla, então eu vou tentar rever, eu assisto meus vídeos, eu revejo o que eu preciso, eu vejo o que eu preciso melhorar ou não. Então, o sentido da Status OK, né, e hoje é Space Devs, foi realmente esse. Era expressar o meu conteúdo para que o máximo de pessoas conseguisse assistir. E como retorno, né, você pode ver que agora que eu estou participando de um financiamento coletivo, mas eu nunca cheguei a pedir, tipo assim, sei lá, eu quero R$ 10 seu, eh, eu quero que você, digamos assim, contribua com 10, com R$ 20. Eu não acho errado esse tipo de coisa, obviamente que não. Inclusive, como eu estava debatendo com os meninos e tal, eu não acho errado para quem cobra por curso, eu também não acho isso errado. É um trabalho e eu acho que essa pessoa deve receber pelo trabalho. Mas assim, eu nunca pedi dinheiro de contribuição a essas coisas porque, na verdade, o meu foco era outro. O meu foco era melhorar a minha comunicação com o pessoal, né? Então, a Space Devs ela surgiu com base nisso, né? Então, melhorar a comunicação com as pessoas e entregar conteúdos para elas de forma gratuita. Então, elas conseguiam assistir e me passavam um feedback logo depois. Falando a respeito disso no caso, o curso, igual você falou, assim, você está, na verdade, oferecendo um serviço, né? A pessoa tá contratando um serviço de aprender, seria essa a minha visão. E a parte também de deixar disponível, né, esse conteúdo e talvez ter ali o financiamento coletivo, eu acho também que é muito válido, porque até eu vi, eu não vou lembrar exatamente quem era no Twitter, estava falando assim, eu gosto de coisa grátis, mas eu também gosto de comer, ou seja, a pessoa ela estava ali disponibilizando algumas coisas e tinha algumas coisas que, no caso, estava sendo uma conversa a respeito disso, de estar ter esse diferencial a respeito assim de ter um valor envolvido, mas é aquele negócio, porque envolve muito tempo, né? Até o Eduardo Mendes, né, que está aqui no chat conosco, quando ele participou aqui, ele falou que passa o domingo inteiro preparando para poder estar apresentando ali 1, 2 horas na segunda-feira. Então, assim, é muito tempo que, sei lá, talvez a pessoa tem que pagar a conta de internet, senão como é que vai fazer essas transmissões ao vivo, essas coisas todas. Então, assim, eu acho que são pontos realmente válidos e tendo ali aquela questão onde você talvez entrega um pouco para a comunidade, mas também tem aquela parte ali que você está vendo que o trabalho está continuando, acaba que vira um trabalho. Tem muita gente que deixa, às vezes, de ter o trabalho ali para focar realmente nessa parte, assim. Assim, há muita controvérsia, né, nessa questão, tem vários pontos de vista, mas eu não acharia que fosse, assim, algo a ser considerado errado. Eu acho que isso aí varia da forma do que você entrega e tudo mais, como qualquer serviço ou qualquer outra coisa que você acaba tendo que pagar para ter acesso. Mas fala um negócio, a gente sabe, né, a gente fala muito de programação aqui no Castalho e uma das maiores dificuldades, né, quiçá a maior dificuldade é dar nome às coisas. Por que o nome Space Devs? Vamos lá. Primeiro, para eu falar do Space Devs, eu tenho que falar do Status OK, que era um antigo nome, né, do canal, né? Rapidinho, o Edu até tá comentando, né? Agora estou full time. Eu posso abrir uma sessão só para falar sobre isso e depois eu posso responder a sua pergunta? Pode sim, manda bala. Pronto. Voltando para a questão do financiamento coletivo, é o que eu
que eu sempre falo, né? Eu acho isso super válido. Por quê? Também como você falou, já pegando aqui já a corda, né? Por exemplo, o Edu agora, ele tá full time, ou seja, ele tá 100% dedicado ao canal. E aí o que que acontece? O Edu, todo mundo sabe aqui que ele tem um ótimo trabalho, ele faz um monte de coisa bacana, ele faz um monte de coisa legal. Mas só que o Edu, gente, precisa comer. O Edu precisa pagar a energia para ele poder fazer vídeo, porque no escuro ele não consegue fazer. O Edu, ele precisa pagar a conta de água, porque ele pode morrer desidratado. Ele precisa pagar, sei lá, o cartão de crédito dele, porque ele precisou comprar comida no cartão, ou precisou comprar outras coisas para poder sobreviver, roupa e etc. Então, eu acho super válido essa questão do financiamento, sabe? Porque você está ajudando. Pensa que você financiando, por exemplo, o canal do Edu, você está ajudando a ele a fazer mais lives, você está ajudando ele a fazer mais conteúdo, certo? Eu estava até falando nisso com os meninos, que quando eu estava com um pouco de dificuldade para aprender Swift na época, eu procurei por um curso, e só tinha um curso aqui no Brasil que ensinava Swift, ao meu ver, da forma correta. E esse curso me custava R$ 6.000. Era mais caro do que o próprio MacBook na época. O MacBook custava 5.600 nessa faixa. E o curso custava R$ 6.000, sabe? Então pensa que, por exemplo, o Eduardo, o Bruno Rocha, até mesmo eu, estou dando conteúdos para vocês de graça. Então, se você contribuir, sei lá, com 10, R$ 20, com certeza vai ser muito mais barato do que esses R$ 6.000, né? Então, assim, a contribuição ela é válida. A gente pega esse dinheiro para poder produzir mais conteúdos para vocês, certo? Então, voltando aqui à pergunta do nosso amigo que ele fez sobre a questão do porquê Space Devs, é porque antigamente eu tinha um canal chamado Status OK. Por que Status OK? Porque a ideia era sempre no final do vídeo tudo dar certo, né? Então, todo mundo sabe que a referência é meio um trocadilho, né? Todo mundo sabe que a referência do status OK, né, que é o status 200 do protocolo HTTP, digamos assim, é quando tudo dá OK, tudo dá certo, quando você consegue retornar algum dado do servidor, né? Então, por isso que eu coloquei o nome status OK. Mas aí eu percebi que eu estava começando a criar uma comunidade de desenvolvedores. Então, tinha gente com vontade de aprender, tinha gente saindo da sua respectiva área, entrando nessa área. Tinha pessoas que já eram muito experientes, muito mais experientes, mas que gostavam dos vídeos também, e que também assistiam e passavam feedback, né? Então, eu resolvi criar a Space Devs, que também fiz um trocadilho com o próprio espaço sideral, né? O universo e o espaço onde a gente habita, né? Mas espaço para desenvolvedores. Por isso que, no começo, algumas pessoas que devem se lembrar que eu brincava muito com essa questão do espaço e tá voltando de novo. Eu já contratei uma design, né, para ela fazer um novo design pra gente. Ela vai criar uns banners, uma logomarca bacaninha. E eu vou brincar com essa questão do trocadilho de novo, né, que é espaço para desenvolvedores, ou seja, desenvolvedores no próprio universo, né, no universo, mas também no espaço aqui da Terra e no próprio espaço do YouTube, no próprio espaço da Twitch, enfim. Então, a ideia da Space Devs, realmente, esse nome foi mesmo para brincar com as palavras, né? Basicamente isso. Ah, bacana, muito bacana. É até uma questão assim de nome, né? Vira e mexe, o pessoal quer saber da onde que surgiu o nome. Então, isso foi uma das coisas assim que eu fiquei curioso e estou aproveitando aqui a oportunidade para perguntar. Bom, seguindo aqui, né? Então você falou que criou o canal no YouTube e depois o que foi? Eu imagino que tenha sido o site para depois o Twitch ou o contrário? Oh, desculpa. Aí depois eu contratei o domínio, né? E aí, através desse domínio, eu criei um site. Só que o site era mais uma apresentação de uma empresa do que propriamente dito mostrar cursos e etc, né? Então, quando você entrava no site da Space Devs, você provavelmente ia ver. Eu não acho que eu tenho até aqui depois o template, posso mostrar para vocês. Mas era basicamente isso. Você via que você ia me ver, né, lá, com uma frase e com algumas coisas, né? Tipo assim, contrate para consultoria, contrate para colocar cursos em sua empresa, sobre Python, sobre JavaScript, etc. Era mais uma apresentação empresarial do que propriamente dito oferecer cursos e etc. Aí depois de que eu criei o canal na Twitch, a gente debateu isso bastante, inclusive lá no grupo do Telegram lá do Edu, né? Falei, pô, Edu, e aí, por que você não mudar pra Twitch? A galera tá migrando pra lá e tal, né?
Aí o Bruno Rocha também participou da conversa, enfim. Aí o Bruno Rocha começou a migrar primeiro, depois eu migrei. E aí o Edu agora também tá lá na Twitch, mas ele tá fazendo os dois, tanto Twitch como também YouTube. Eu vou ficar só na Twitch, o Bruno Rocha pra live também só tá na Twitch. E aí depois da Twitch eu pensei, pô, eu acho que eu vou colocar meu site online com algumas propostas de cursos, né? Mas aí eu vou realmente colocar curso grátis pra galera assistir. O que isso significa? Significa que eu não quero seu e-mail, eu não quero seu CPF, eu não quero seu nome, eu não quero o nome da sua mãe, eu não quero o nome do seu pai, eu não quero seu endereço, eu não quero saber onde você mora, eu não quero nada, cara. Eu só quero que você entre no site, clique e assista. E se você gostou, lá tem uma parte de comentário que você coloca o feedback. É só isso que eu quero. Quero que você entre sem saber, assista ao curso e saia sabendo alguma coisa. Por mais que seja básico, mas saia sabendo alguma coisa. Mas essa questão do funil, né, de venda, essas coisas, eu pretendo não fazer nunca na minha vida, que é colher um dado seu para eu poder disponibilizar algo para você, sabe? Então, se for para ser assim, eu prefiro colocar que minha infraestrutura seja toda paga, então lá vai ter custo que você vai ter que pagar e pronto. Mas se for para ser grátis, eu prefiro que seja dessa forma. Clicou, assistiu, acabou. Então foi assim que surgiu. Não, bacana. Eu até acessei o site esses dias e vi que tem um curso de Flask lá. Esse, pelo que eu vi, até dei uma checada aqui agora, continua sendo o único curso lá. Você pode dar um spoiler aí? Tá vindo alguma coisa aí no caminho? Bom, para quem acompanha o meu canal, eu tô, pelo menos algumas pessoas já viram, né? Que eu tô colocando um curso de view aqui dentro do meu canal no YouTube. Aí, o que que tô pensando em fazer? Porque assim, eu tenho uma assinatura do Vimeo, e essa assinatura do Vimeo minha vai expirar. Vai expirar mês que vem, em junho. E aí eu tô pensando em não assinar mais, porque o Vimeo é caro pra caramba pra quem mora no Brasil. Você paga $90 mais ou menos, você vai multiplicar isso daí por 6, porque dentro tem a taxa de IOF e outras coisas. Então vai sair 500 e pouco reais por aí, nessa faixa, né? E aí eu tô pensando em não fazer mais isso, tô pensando em remodelar o meu site, né? E aí vai ter lá os cursos. Mas aí o que eu vou fazer? Eu linko eles pro YouTube, né? Então, sei lá, você tá afim de assistir um curso de view, e aí você vai clicar lá e ele vai linkar os vídeos que já tem no YouTube. Eu tô pensando em algumas coisas, como por exemplo, ou redirecionar a pessoa pro próprio YouTube, para a playlist, né? Pra ela poder assistir, ou pegar os links e colocar no meu próprio site, né? Mas qual é a diferença de você, nesse caso, assistir um curso lá no site do que você assistir um curso no YouTube? Porque no site você vai poder fazer um breve cadastro, somente com e-mail e nome e senha no máximo, e você vai poder emitir um certificado de comparecimento. Não de conclusão, né? Mas sim de comparecimento. Porque para você gerar esse certificado, você vai precisar colocar o seu nome completo, por exemplo, né? Para o nome sair no certificado. Mas nada mais que isso. Então, eu ainda estou vendo como é que eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer em live. O código do site da Space Devs ele vai ser literalmente open source. Já separei as tecnologias que a gente vai estar utilizando. Então, para gerar certificado mesmo, a gente vai estar utilizando Python com Fast API, por exemplo. Mas, no caso, para prover, né, a API do certificado. Mas todo o back-end do curso, como área administrativa, a página da Play, né, da playlist lá e tudo mais, vai ser em Node, né? Ou em JavaScript com a plataforma Node, né? Ou melhor, TypeScript com o Node, né? E aí eles também vai utilizar no front-end Vue.js. Então, essas são as stacks que a gente vai estar trabalhando. Aí, eu só preciso me organizar para poder fazer isso tudo em live. Então, eu preciso montar toda uma estrutura para ver o que a gente vai utilizar no sentido de um framework, né? O Bootstrap, Boom, etc. Esse daí eu ainda não escolhi. Mas as stacks já estão ok. Basicamente essas mesmo que eu vou estar utilizando. Bom, então, o pessoal ainda que talvez não conheça o seu canal no YouTube aí, você já falou que traz conteúdo sobre Python e JavaScript. O que seria o chamativo, assim? Que tipo de coisa que você fala? A gente já mencionou que tem o curso de Flask lá no seu site. É apenas Flask? O que mais que você costuma abordar em termos de Python, assim, no seu canal do YouTube? Bom, eu fiquei um ano mais ou menos abordando coisas sobre Python e Flask, né? Se eu abordo sobre Flask, obviamente que automaticamente eu vou abordar sobre Python. Mas às vezes eu falava coisas que não tinha nada a ver com Flask, né? Com conteúdos web, digamos assim. Mas recentemente para cá,
eu voltei a tomar gosto pela linguagem JavaScript, né? Eu passei um tempo, na verdade assim, eu aprendi Python em 2014, eu programo desde 2008, então eu aprendi Python em 2014, mas na época que eu programava em PHP, que foi a minha primeira linguagem de programação. Depois eu comecei a estudar C, larguei de mão, e aí eu estava procurando linguagens para aprender na época. Aí eu tinha um amigo que ele era muito fera, muito bom em Ruby, ele me indicou Ruby, mas eu falei, cara, peraí, deixa eu dar só mais uma pesquisada. Aí eu encontrei Python e acabei gostando. Então eu acabei ficando com Python mesmo. Então, assim, em 2015 eu já sabia muita coisinha assim de Python legal, dava para fazer, coisas bacanas mesmo. Então eu acabei me aventurando no JavaScript, porque não tem como você criar. Na verdade, até tem, né? Mas se você quiser entregar uma boa experiência para o seu cliente ou para as pessoas que estão, nesse caso, acessando a sua aplicação e seu website, você vai precisar de JavaScript. Não tem para onde correr. E aí, então, eu decidi aprender JavaScript em 2015. Então, eu comecei a aprender JavaScript, eu tenho livros aqui. Inclusive, comprei um livro muito bom na época, e eu não me recordo o nome agora, mas se eu me lembrar, eu coloco aí no chat para vocês. Mas é um livro maravilhoso. Tem um rinoceronte na capa, tá? Desse livro. E aí, quando chegou em 2016, eu simplesmente não quis mais continuar meus estudos com JavaScript, né? Então, eu foquei só em Python. E aí, até de 2016 para cá, eu comecei a trabalhar só com Python. Então, agora eu tô focando no meu canal, né, coisas com JavaScript e para mim tem sido muito gratificante. Então, lá no canal vocês vão ver coisas sobre Python, coisas sobre Flask, coisas sobre JavaScript e provavelmente tem cursos, tem vídeos lá também sobre Docker, se eu não me engano. E agora eu vou começar a abordar também sobre FastAPI, porque eu tô mexendo com ele e eu tô gostando. Apesar de que eu gosto mais do Starlet. Sem, sem polêmica, tá? Mas eu prefiro o Starlet, mas eu tô mexendo com FastAPI e eu tô gostando bastante também. Bom, não vou deixar você fugir da polêmica, não. Vou perguntar aqui por que você optou pelo Vue em vez de talvez React ou mesmo Angular. Tá, vamos lá. Angular, eu gostava do AngularJS, certo? Quando era o primeiro Angular, né, que tinha. Quando partiu para o segundo Angular, que foi aí o Angular 2, Angular 3 e etc. Né, eu acho que não teve nenhum 3, acho que já pulou pro 4. Eu já não gostei muito. Primeiro porque deu um break change, quebrou todo o meu código que eu tinha construído com AngularJS, e eu estava sem paciência de aprender TypeScript naquela época, e aí eu resolvi procurar alguma coisa nova. E aí eu parti para o React. Li um livro de um engenheiro do Facebook, que na época ele tinha lançado, e acabei curtindo muito o React, né? E aí, tipo assim, eu acabei curtindo o React porque eu acho que naquele momento, para mim, só tinha aquilo. Eu não tô dizendo que para outras pessoas não tinha outro frameworks, né? Claro que tinha. Tinha o Ember, tinha também o próprio Vue, que estava nascendo naquela época, ele nasceu em 2014 e tal. Mas eu, enfim, eu parti pro React, né? Então, eu acabei me acostumando com aquela ideia de você colocar código HTML dentro de código JavaScript, né? O que eles chamam de JSX, que o pessoal do React chama, né? Quem desenvolve utilizando o React. Mas aquilo nunca me agradou, né? Nunca me agradou, assim como também nunca me agradou colocar código PHP dentro de código HTML. Então, aquilo nunca me agradou. E aí, com o passar do tempo, né, eu fui quebrando as barreiras e aí eu comecei a mexer com Vue. E cara, depois quando você mexe com Vue, que você tem o primeiro impacto de que ele consegue separar as coisas, né? Então ele consegue separar o que é código HTML com código JavaScript, código CSS. Cara, aquilo para mim foi um ponto muito positivo. E também um dos pontos mais positivos que o Vue traz é a questão do gerenciamento de estados. Então, lá no hoje no React você tem o gerenciador de estados dele lá, que eu esqueci agora o nome, mas antigamente você mexia muito com o Redux, né? Então, o Redux é uma ferramenta muito complicada de se mexer, principalmente para quem está iniciando agora os seus estudos. E aí, quando eu vim pro Vue e eu conheci o Vuex, caramba, velho. Foi, tipo assim, amor à primeira vista, sabe? Então, as coisas no Vue para se fazer é muito mais fácil, é muito mais simples. O Bruno Rocha, que está começando a aprender Vue aí, ele pode até confirmar o que eu estou dizendo, né? Ele, nas lives dele, tem achado muito simples e muito tranquilo de fazer as coisas com o Vue.js.
Mas sem sombra de dúvidas, entre essas 3 plataformas, ao meu ver, né, essa é a minha opinião, a plataforma que eu acho mais organizada é o Angular, para se fazer as coisas, tá? Então lá você realmente, você trabalha com o padrão MVC, você tem de fato código HTML separado de código JavaScript, porque você cria, digamos assim, um arquivo para isso, né? Os arquivos corretamente. Lá você trabalha com Service Provider, enfim. Você trabalha com várias coisinhas, vários padrões de projetos legais dentro do Angular. Só que eu acabei acostumando com o Vue e acabei gostando da coisa e hoje eu sigo com o Vue. Se eu puder utilizar Vue para todas as minhas aplicações, eu vou utilizar, mas é uma paixão mesmo que eu acabei adquirindo pelo framework. Bacana, vamos aproveitar aqui, ó. O River Fountain ele falou que o nome do livro é JavaScript, o Guia Definitivo. A É gente vai isso mesmo. deixar o link lá no show notes. E o Ellison ele mencionou aqui que ele compartilha do mesmo pensamento sobre o Angular, que no primeiro Angular era legal e depois ele começou a ficar um pouquinho diferente. Até você mencionou, né, que chegou a quebrar código, que não é uma boa experiência, com certeza. Claro que o Angular JS, do jeito que estava, não dava realmente para seguir em frente, né? Então, por isso que eles lançaram o Angular 2. Só que eu acho que, assim, o Evan You, né, que foi o cara que criou o Vue, ele esperou o timing certo. Eu não sei bem se ele esperou o timing certo para poder lançar o Vue ou se ele chegou no timing certo, né? Mas eu sei que acabou dando muito certo. E eu acho que o React, falando já sobre o React.js, não querendo puxar polêmica, mas eu acho que o React.js serve muito para solucionar os problemas do Facebook, mas eu acho que para a gente ficar utilizando assim, eu não acho tão legal. Porque à medida que você vai crescendo a aplicação, eu acho que tende a ficar muito confuso, né? Justamente porque eu falei, essa ideia de você ficar misturando código JavaScript, HTML e tudo junto, né? Então, se vocês pegarem aí qualquer exemplo do React.js, vocês colocarem no Google, sei lá, for each com React.js, vocês vão ver lá a bagaceira que é, né? Aí vocês comparam, né, for each com Vue. Aí vocês vão ver que a coisa é mais organizada. Esse é um ponto de vista meu, tá? E assim, um ponto de vista que eu ganhei com experiências e trabalhando em algumas empresas que já trabalharam com React.js. Então, quando você produz um código, fica tranquilo de você ler. Porém, quando você trabalha mexendo em código dos outros, cara, é complicado. Bom, você já mencionou aqui a respeito do livro, né? Do Guia Definitivo, e até vou aproveitar uma pergunta aqui que faz um pouco sentido do que a gente está conversando. O Geisler, ele está perguntando para quem tem pelo menos uma base de JavaScript e quer começar a usar um framework, qual que você sugere para essa pessoa começar? Cara, pra quem tá começando. Desculpa, pra quem tem uma base de JavaScript, Já conhece um pouco de JavaScript, eu não sei dizer o quanto mas assim, entende, né? Isso é pelo menos o que eu entendo como sendo base de JavaScript. Então a pessoa já tem uma base, já tem um conhecimento ali, talvez a questão até da parte assíncrona dele, e quer começar a aprender um framework, ou seja, conhecer um pouco a base da linguagem ali, agora precisa aprender um framework. Qual que seria o que você recomendaria? E se possível, você recomendar algum lugar onde essa pessoa poderia encontrar mais informações também? Pronto, vamos lá. Eu acho que se você já tem uma base boa, mas assim de JavaScript, eu acho que você estudando o Svelte, né, que é um framework também bastante bacana e bem mais simples de entender do que o próprio Vue.js, vale ressaltar, principalmente porque ele é até mais performático, porque ele não utiliza uma virtual DOM, ou seja, ele não utiliza uma camada da DOM em cima da DOM real, né, que é do próprio browser, que é a estrutura de árvore do HTML. Você poderia começar pelo Svelte, né? O Svelte é um cara legal e bacana. E a documentação do Svelte é bem bacana de se aprender. Sem falar que o Vue também é uma ótima opção para você aprender. Agora sim, se você me perguntar qual é o framework que você acha que eu devo aprender para entrar no mercado de trabalho, aí eu vou te dizer, React ou Angular. Esses são os dois frameworks de JavaScript mais utilizados em mercado de trabalho, tá? Por que as empresas escolhem? Bom, existem digamos assim, inúmeros casos, né? Uma série de coisas que fazem a empresa escolher esse tipo de frameworks, principalmente pela questão de ter uma empresa por trás dele. Tipo, o React tem o Facebook, o Angular tem o Google, né?
Então eles se sentem mais confiáveis em utilizar esse tipo de framework. E aí eles acabam utilizando esse tipo de framework, né? Então, essa é a minha dica para você. Agora, se você é um programador que você quer aventurar, tipo, eu quero aprender um framework apenas para estudo, mas no meu trabalho eu acabo trabalhando com outra coisa, acabo trabalhando com C, eu acabo nem mexendo com front-end, então eu recomendo você aprender o Svelte, que é bem tranquilo de aprender, a documentação é muito limpa, são poucas palavras, muitos exemplos, e aí depois você pode partir para um Vue, um Angular, um React, uma coisa assim. Eu acho que os conceitos vão ficar bem mais fundados assim na sua cabeça. Então, bacana. Vamos aproveitar aqui e já chamar a pergunta do Fabrício, né? Eu tinha passado despercebido aqui. Hoje o chat tá mais movimentado que o normal, então peço desculpas aí. E eu acho que seria até a ordem vai ser boa aqui nesse caso, porque o Geisa perguntou mais para quem está começando ali e o Fabrício ele está perguntando um pouco mais amplo, né, que seria a questão de full stack. Então, quais seriam assim as dicas, né, que você teria para uma pessoa que quer se tornar um full stack developer? Ele perguntou também quantas linguagens você sabe e suas dicas para aprender uma linguagem nova. Vamos lá. Então, Fabrício, o que eu posso te dizer? Dicas para quem está começando e quer ser um full stack. Você tem uma base. Eu acho que a base é a base é a base de tudo, né? Então, tipo assim, se você já sabe muito a coisa de Python, eu acho que se você aprender JavaScript, você não vai continuar perdido nessa caminhada. O que eu vejo não é que seja errado, né? Mas talvez seja uma falta de foco de quem está entrando nesse mundo agora de desenvolvimento, é tentar abraçar o mundo de uma vez só. Ou seja, o cara está entrando agora, tem 3 meses só de experiência, o cara não sabe praticamente nada, né? O Bruno Rocha, ele pode até confirmar isso. O Bruno Rocha, eu acho que é a pessoa aqui no chat que tem mais tempo de experiência de desenvolvimento. Acho que ele vai fazer 20 anos. Eu tenho o quê? Eu tenho uns 12 anos praticamente. Então, assim, o que eu vejo é que a pessoa que entra agora nesse mundo, né, entra agora nessa stack de tecnologia, desenvolvimento, a pessoa quer abraçar todas as tecnologias. E, cara, isso não é legal, isso não é bacana, porque isso pode dar uma confusão mental para quem está aprendendo agora, né? Porque você não sabe as coisas direito, então você vai ficar sempre pingando. Sei lá, a cada mês eu vou aprender uma linguagem nova. Tá, mas até onde você vai ir, de fato, conseguir chegar com isso? Porque aprender if e else, todo mundo consegue aprender. Aprender for, while, que praticamente todas as linguagens procedurais têm, é tranquilo de aprender. Só que você aprender bem a trabalhar com uma linguagem, com essa ferramenta, é algo que exige tempo, né? Então, tipo, você saber solucionar problemas com aquela ferramenta é algo que vai te exigir tempo. Então, você tem uma base de uma ferramenta que você já trabalha, né? Sei lá, Python, C Sharp, Java. Eu acho que você aprender uma outra linguagem, como JavaScript, por exemplo, eu acho que não vai ser problema para você. Eu acho que você vai tirar isso de letra. Então, a base, eu acho que é o começo de tudo. Tem uma boa base, porque se der qualquer problema lá, você volta, certo? Você não vai ficar desorientado, meu Deus, para onde eu vou? Eu acho que isso é bastante importante para quem está aprendendo. E é isso, né? Respondendo a primeira pergunta do Fabrício. Aí tem mais duas, né? Isso, aí ele perguntou a respeito de quantas linguagens você sabe, que você conhece. Pronto, quantas linguagens eu conheço? Eu posso falar das linguagens que eu já trabalhei profissionalmente, né? Trabalho mesmo fixo local. Que eu me deslocava da minha casa para ir exercer a minha função. Então, eu conheço C Sharp, mas nunca mais trabalhei com ela. Eu conheço PHP, mas também nunca mais vi nada de PHP. Mas eu sei que se eu voltar, eu não vou ter problema. Java, eu trabalhei porque eu tive que realmente trabalhar, mas eu não me interesso por Java. Desculpa para quem gosta de Java, mas eu realmente não me interesso pela linguagem. Entre ela e C Sharp, eu acabo ficando com C Sharp. Eu acho C Sharp uma linguagem mais moderna, mais expressiva e a documentação melhor, inclusive, né? Enfim. E eu sei Python e JavaScript, que essas são as duas linguagens que eu tento focar. Python porque eu gosto muito de Python e eu aprendi já faz muito tempo, então é difícil você sair da sua zona de conforto, mas estou tentando sair da minha zona de conforto utilizando JavaScript. E utilizando JavaScript, a gente começa a ver o mundo de uma forma um pouco diferente, porque a gente está tão acostumado com uma stack,
a gente tá tão acostumado com uma linguagem que quando a gente vai para outra, a gente tenta fazer as coisas que a gente fazia com a outra linguagem nessa nova linguagem que a gente está aprendendo. E aí a gente quebra o código e depois tenta refazer utilizando a sintaxe dessa nova linguagem. Então, para mim, essa aventura está sendo muito gratificante, está sendo muito bacana, muito legal. É quebrar a cabeça para aprender JavaScript, dar um defined, eu tentar entender o que esse undefined significa, tentar consertar, utilizar o browser como log, enfim. Então tá muito bacana de aprender JavaScript e eu tô saindo da minha zona de conforto. Então, linguagens atualmente que eu tô utilizando, JavaScript e Python. Se eu vou mudar de linguagem futuramente, não sei. Mas essas são as duas linguagens que eu estou utilizando. E linguagens que eu já sei, mas que eu não tenho tido muita aproximação é PHP, C# e Java. E a última pergunta que foi sobre Quais seriam assim as suas dicas, né, para aprender uma linguagem nova? Então, você já passou aí por algumas linguagens, eu acho que você já tem aí mais do que experiência, né, e conhecimento para dar umas dicas aí para gente. O que você daria, o que você recomendaria aí para alguém, por exemplo, já conheço uma linguagem que seja e quer aprender uma nova? Pronto, eu tenho uma dica para lhe dar baseando-se no mercado de trabalho. Talvez essa seja uma dica até interessante, né? É o seguinte, muitas pessoas que existem alguns tipos de pessoas, né? Existe a pessoa que ela tá precisando trabalhar porque ela realmente precisa pagar a conta e ela precisa ter um dinheiro para alimentar a sua família e etc, até mesmo se alimentar. Então elas acabam entrando no mercado de trabalho e aceitando aquela stack que o mercado de trabalho lhe oferece. Muitas vezes você vai trabalhar com Java no back-end, muitas vezes você vai trabalhar com PHP no back-end, não tem muito o que escolher, certo? Isso vai depender de cada empresa, mas você precisa trabalhar para você ganhar dinheiro. Todo mundo precisa trabalhar. Então, com base nisso, eu te digo que se você entrou numa empresa e porque você realmente precisa trabalhar, aquele dinheiro realmente é importante para você, eu lhe digo, se dedique a aprender só o que você utiliza no seu mercado, o que você utiliza no trabalho. Por quê? Porque quando você aprende, quando você toma isso como conhecimento, quando você vai em busca disso, você vai melhorar no seu trabalho e, consequentemente, você vai aprender coisas novas que futuramente vai lhe servir para aprender, sei lá, uma outra linguagem, por exemplo, né? Então, muita coisa, quando a gente está, por exemplo, programando em Python e a gente quer aprender, sei lá, JavaScript ou até mesmo C#, muita coisa a gente já reaproveita. Por quê? Porque a gente tem uma base boa em uma outra linguagem e, como eu falei anteriormente, a gente tenta pegar as coisas que a gente aprendeu na linguagem anterior e trazer para essa nova linguagem. Vai dar certo, às vezes não dá, como às vezes dá certo. Mas se não der certo, você já tem aquilo na sua cabeça, você só vai precisar adaptar. Então, o mercado de trabalho, ele exige que você tenha que você se mantenha em um certo patamar para você continuar ali dentro. Então, eu acho que você, resumindo isso, tudo que eu estou dizendo para você é foco. Eu acho que é questão de foco, né? Você precisa ter foco. Você está no mercado de trabalho, você precisa de dinheiro, cara, esquece Python, esquece JavaScript e foca só no Java. Se a empresa que você trabalha está lhe oferecendo a trabalhar com Java, obviamente, né? Não adianta não adianta no seu trabalho você ter problemas para resolver com C# e você está aprendendo Java dentro de sua casa. Então, assim, é o conselho que eu dou, né? Foco é tudo. Então, quer aprender uma nova linguagem? Você pode aprender. Mas eu acho que o ritmo que você tem que se manter, o ritmo que você tem que andar para se manter no seu mercado de trabalho, eu acho que vai muito mais importante do que você tentar aventurar a aprender uma coisa nova que pode atrapalhar. Tem gente que consegue, tem gente que é super tranquilo, tem gente que consegue aprender várias coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, tá? No máximo duas coisas ao mesmo tempo, mas eu não consigo aprender 3, 4, 5 linguagens, 10 linguagens ao mesmo tempo. Eu não tenho esse foco, tá? Então, quando eu estou no mercado de trabalho, eu geralmente aprendo uma só linguagem, que é a linguagem que eu estou trabalhando naquele momento. E aí eu tiro o final de semana para ver algumas coisas, mas eu não chego a focar, porque eu tenho certeza que aquilo vai atrapalhar. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas Bom, bacana, vou aproveitar aqui e já vou colocar a pergunta do Herbert Paulo. Ele está perguntando se você pudesse voltar ao início da sua carreira, né? O que você não faria? o que eu não faria? Pô, essa pergunta foi difícil.
Essa pergunta não foi difícil. Tá, mas tem algumas coisas aqui agora que eu lembrei. O que eu não faria? Eu, como a maioria das pessoas, já errei muito. E continuo errando e sempre vou errar, porque eu sou humano, tá? Mas tem coisas que a gente aprende e a gente passa a não errar mais. Como, por exemplo, no começo da minha carreira, como eu falei pra vocês, eu conheci linguagem de programação, para ser mais sincero, em 2008, e eu comecei a programar mesmo de verdade em 2010. Então, em 2010, eu tinha um foco. Qual era o meu foco? Era criar scripts, né, utilizando a linguagem PHP e utilizando a linguagem Lua para um jogo que eu jogava, que era Tibia, antigamente. Então, eu jogo Tibia desde 1998. E aí, somente então em 2008, quer dizer, em 2010 que eu tive esse pensamento, né? Na verdade, eu nem sabia que existia linguagem de programação. Então, mas como todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, eu já me aventurei em aprender muitas linguagens ao mesmo tempo. Então, na época que eu estava aprendendo PHP, eu estava vendo, sei lá, alguma coisa sobre Lua, eu estava vendo alguma coisa sobre C Sharp, que é uma linguagem que eu gostava bastante. Eu estava vendo alguma coisa sobre ASP.NET, é como se fosse um framework do C Sharp que a gente utiliza para a gente construir websites, essas coisas, né? Então eu estava tentando aprender tudo ao mesmo tempo. Resumindo, não aprendi nada, certo? E isso é uma coisa que eu não faria. Outra coisa que eu não faria, tentar implementar o meu próprio projeto. Cara, pensa no seguinte, eu tô começando a programar, eu não sei de nada, eu não sei como é que funcionam as coisas, eu tenho uma ideia superficial porque eu vi algum vídeo no YouTube, enfim, né? Mas beleza. E tentar implementar o seu próprio projeto talvez seja válido, porque você vai começar a ter problemas e aí você vai tentar solucionar aqueles problemas. Mas se você não sabe de nada, você não tem nenhuma base por onde você começar a procurar, eu acho que talvez a ideia seja você contribuir com um projeto de pessoas, projetos vigentes, projetos que já estão em andamento. Escolhe uma coisa legal. Também não adianta você ir lá no YouTube e rodar a roleta e deixar que a roleta escolha o projeto que você quer contribuir. Mas se você gosta de um projeto, seja até ele mesmo que um projeto que seja utilizado em um sistema operacional, seja um projeto web, enfim, não importa qual seja. Então, tira um tempo para você entender o que as pessoas que estão contribuindo fizeram. Essas pessoas geralmente são muito solícitas para você enviar perguntas, elas vão te responder, olha, não, isso daqui que eu fiz foi para solucionar tal problema, dê uma olhada nesse código, e aí eu acho que você acaba aprendendo muito mais do que você tentar implementar o seu próprio projeto. E por muito tempo eu tentei fazer meu próprio projeto. É o que a galera fala, né? Aquela ideia milionária que você tem na cabeça. Tipo, vou começar a programar, vou fazer um aplicativo foda e vou vender ele por R$ 1 milhão. Cara, são poucas pessoas que conseguem fazer isso e não depende só da sua capacidade de desenvolvimento. Depende de muitas coisas. Depende do tempo, principalmente do tempo, tá? Do tempo que você vai lançar aquele aplicativo. É o tempo certo? Você não sabe, certo? As pessoas que fizeram isso tiveram sorte. Bill Gates, Steve Jobs, enfim, outras pessoas, elas tiveram sorte. Elas lançaram, elas já tinham conhecimento, elas pegaram aquele conhecimento e lançaram no tempo certo, no tempo correto. Então, eu acho que vai muito a mais do que a capacidade de desenvolver. Pode ser que um dia você lance alguma coisa que vai valer US$ 1 bilhão, né? A gente não sabe. Mas eu acho que em tempo de aprender é de fato tempo de aprender. Então, foca em aprender e vai dar muito certo isso na sua vida. Então, essas são as coisas que eu não faria, né? Essa questão de ficar pulando de linguagem de programação, essa questão de ficar, né, tentando implementar meu próprio projeto, essa é uma coisa que eu não faria. E uma coisa principal que eu não faria é dar muita atenção para comunidades, assim. Você vai falar, cara, você é louco, tal. Mas é porque, assim, às vezes rola uma conversa aleatória na comunidade que te desperta outras coisas, sabe? E aí você vai pesquisar e você acaba gostando. E quando você pensa que não, aquilo vira uma bola de neve. Você já tá aprendendo Docker, daqui a pouco você volta para Python, daqui a pouco você vai para JavaScript. Então, eu acho que, para quem sabe filtrar, talvez isso seja interessante, porque o cara vê a conversa, filtra e absorve só coisas boas, mas que não tem um foco, e a maioria das pessoas devs que eu conheço tem problema de foco, eu acho que vale muito a pena você realmente
ter uma linha, por mais que não dê certo no final, mas você ter uma linha como base, você seguir aquela linha e vai ver onde vai dar. Se não der certo, no máximo que você perdeu foi. Na verdade, no máximo que você perdeu foi, sei lá, um tempo, mas esse tempo eu acredito que não é totalmente perdido, porque você aprendeu alguma coisa e você ganhou experiência que você pode aplicar para uma outra coisa. Então essas são as coisas que eu não faria de novo. E eu fiz muito, acredite, eu fiquei, sei lá, uns 2, 3 anos fazendo isso. E eu digo para vocês que não vale a pena. Bom, a gente tá chegando aqui mais ou menos no tempo que a gente tenta manter os nossos episódios. E tem um outro assunto, né, que eu gostaria de conversar contigo antes da gente ir pro tão esperado Top 5. Acho que a turma aqui deve estar ansiosa já, mas segura mais um pouquinho aí que já já a gente chega no Top 5. A gente não falou muito a respeito lá do seu canal lá no Twitch, né, onde você tem feito as lives e tal. Então seria só para, eu acho, para a gente fechar todo aí esse universo, esse espaço, Space Devs, não sei se, acho que o universo seria melhor, o espaço, dá para fazer o trocadilho ali, mas tem muitas pessoas, né, agora recentemente que têm, assim, aderido, né, à questão do live coding, essas coisas todas. Então eu tenho duas perguntas para ti. A primeira seria, assim, o que que você faz a nível de preparação para o live coding? E a segunda foi o que que te motivou para estar fazendo esses live codings? Bom, vou pegar a sua última pergunta e transformar ela como primeira. Live Code, que me inspirou, né, para poder fazer Live Code. Tanto o Bruno Rocha, que foi uma pessoa que me inspirou bastante para fazer Live Code. Ele me deu essa sacada, né? A gente conversa às vezes ali no Telegram, até mesmo no Discord. E antes mesmo de ele entrar no Live Code, ele já tinha me dado essa sacada, né? Ele me dá algumas dicas interessantes. E aí eu comecei a fazer Live Code e estou gostando bastante. E também pelo fato de que às vezes eu não tô nem com saco, né, nem com um pouco de saco de editar vídeo. Para quem não sabe, hoje eu passei mais de 1h30 editando somente um vídeo de introdução ao Vue, né, que é o curso que eu tô fazendo aqui agora. Um vídeo de 6 minutos, eu passei mais de 1h30 editando esse vídeo. Que tem várias coisinhas que você precisa prestar atenção. Como, por exemplo, você precisa saber cortar na hora certa, você precisa ver se o áudio tá ok, né, ver se tá com ruído, enfim, são muitas coisas que você precisa prestar atenção e você passa pelo tempo ali, né? Tem uma linha de tempo ali no seu editor e você vai para cada linha, para cada, digamos assim, para cada time você vai acertando aquele vídeo. Então essa é uma das minhas motivações para não, quer dizer, para fazer live em code e não ficar só soltando vídeos no canal. E uma outra motivação também é porque a galera acaba interagindo na hora ali no chat. Então chega a ser muito interessante, né? Porque às vezes a galera tem uma dúvida ali e acaba postando e eu acabo respondendo na hora. Por mais que não seja na hora, 1 minuto, 2 minutos depois, mas o time de espera é muito pequeno, né? Geralmente vídeos eu acabo respondendo no máximo 24 horas, porque às vezes eu tô dormindo, se for de madrugada, por exemplo. Às vezes eu saí, fui para algum lugar e aí eu não posso responder, por mais que eu esteja com o celular na mão. Muito embora eu tenha feito isso ultimamente, né? Para onde eu vou, eu sempre respondo através do celular. Enfim. E qual foi a outra pergunta mesmo? Desculpa. Seria o que que você faz aí para estar se preparando para esses live codes? Se você decide assim na hora o que que você vai fazer a respeito, ou se você tem algum ritual, alguma coisa assim que você chega a fazer antes de estar fazendo essas lives? Eu estudo todos os dias, não tem um dia que eu não estudo, que eu não estude, né? Então todos os dias eu tô lendo documentação, eu tô lendo um livro, eu tenho uma porrada de livro aqui que eu não sei nem mais o que fazer. Vou começar a comprar livros digitais para isso. E eu vou. Na verdade, eu faço assim: eu pego alguns tópicos que eu acho interessantes, tipo assim, o que a galera pede mais, né, pelos comentários dos meus vídeos. Sei lá, tem gente que fala, pô, faz um vídeo aí sobre autenticação com Vue e com Python. Faz um vídeo aí sobre React. Então, eu vou pegando esses tópicos e aí eu vou vendo o que é mais relevante para eu poder fazer. E aí, com base nisso, eu, claro, dou uma revisada na hora, né, porque tem alguns assuntos que eu já esqueci, mas eu só apresento os vídeos que eu realmente tenho uma certa, digamos assim, autoridade, né, do que eu tô falando ali naquele momento, né. Eu não faço nenhum vídeo que, sei lá, eu aprendi a utilizar JavaScript aqui agora eu vou fazer. Tem muita gente que faz isso. Eu não faço. Porque eu gosto muito
Porque quando alguém vem tirar uma dúvida comigo, eu não gosto de dizer assim, ah, cara, eu não sei, te vira, procura aí na internet. Eu gosto de ajudar. Então, para eu ajudar, no mínimo, eu tenho que saber do que eu tô falando, né? Então, esse é mais ou menos o ritual que eu faço. Eu só falo do que eu sei e antes eu pego, assim, os melhores tópicos, né? É, de acordo com os comentários dos vídeos. E aí sim, eu escolho um daqueles tópicos e acabo apresentando. Tem muita gente que estava pedindo coisas sobre Flask lá no canal que estava em falta e eu acabei fazendo algumas coisas sobre Flask para poder cobrir essa falta que estava fazendo. Mas é basicamente isso. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar rapidinho é o seguinte: tem muita gente, né? Tem muita gente que está entrando agora nessa área de desenvolvimento e não tem muita paciência para estudar. Ou seja, não quer se dar ao luxo de perder tempo, segundo eles, perder tempo estudando um livro, né, lendo um livro. Não querem se dar ao luxo de perder tempo assistindo um vídeo no YouTube ou em qualquer lugar, qualquer outro lugar que seja. Não quer perder tempo, né? Eu estou usando esse perder tempo porque eles falam isso, né? Então, muita gente que vem me procurar, acredite, e vem uma carretada de gente me procurar falando sobre isso. Então, muita gente não quer perder tempo lendo um artigo que saiu em um determinado blog, né? As pessoas acham que eu não estudo, mas eu estudo todo santo dia, gente. Eu estudo todos os dias, no mínimo 3 horas, 4 horas de relógio, eu estudo. Estudo muito, tá? Então, assim, eu não me considero em um nível bom, em um nível que eu queria estar. Eu ainda almejo um nível muito mais alto. Mas para eu estar em um nível, para eu chegar nesse nível aqui, é porque eu estudo todos os dias. Então, antigamente, a galera reclamava dizendo que não tinha conteúdo em português. Que os conteúdos. Essa era uma desculpa que eles davam, né? Ah, que os conteúdos só são em inglês. Ah, que o conteúdo é só em espanhol, que é só em francês, sei lá, e qual outro idioma que tem por aí, que geralmente sai conteúdo, né? Aí a gente agora tá todo mundo fazendo conteúdo em português. Eu tô fazendo conteúdo em português. O Bruno tá fazendo conteúdo em português. O Riverfount agora criou um canal para fazer conteúdos de programação em português. O Edu faz conteúdos em português. Você faz conteúdos em português. Você tá aí nos Estados Unidos, poderia muito bem fazer conteúdo em inglês, mas você faz em português. E aí, quando tem esses conteúdos todos que estão na nossa linguagem nativa, no nosso idioma nativo, que é o português, aí a galera não se dá o luxo de tirar, sei lá, 1 hora do seu dia para poder aprender. E não querem tornar isso uma rotina. Então, uma dica que eu dou para vocês: se vocês não gostam de estudar, se vocês não gostam principalmente de ler, e se vocês não se interessam por isso, eu acho que vocês devem começar a treinar, né, o seu cérebro para começar a gostar disso, né, de estudar, de você ler um livro, essas coisas, porque na área de desenvolvimento, assim como medicina, você nunca para de estudar. Por quê? Porque sempre vai lançando coisas novas que você precisa estar atualizado, tá? Então, é o que eu falo sempre pra galera. Na época que eu fui estagiário, no primeiro semestre da faculdade, eu consegui um estágio. E eu conseguia me destacar para desenvolvedores sênios que tinham dentro lá da empresa. A galera nunca tinha ouvido falar de Docker. Eu já sabia criar container, criar imagens, colocar Docker em produção, subir imagem, baixar imagem, enfim, taguear a imagem, sabia fazer um monte de coisa. Criar network, né, criar conexão entre dois containers, utilizar o Docker Compose como orquestrador de container, depois eu aprendi Kubernetes. Então, tipo assim, eu já sabia um monte de coisa e a galera e eu vim assim, não tô falando isso pra dizer assim, ah, você é o cara, você é foda pra caralho. Não, nada disso. Eu tô dizendo que tudo isso eu consegui através dos estudos. E tinha uma galera que nas empresas que ficavam dando risada de mim, ficavam dizendo que eu era abestalhado, porque eu lia livro. Chegaram até a dizer quem, em sã consciência, lia livros, né? Nesse ano, né? No caso foi o ano de 2017, né? Isso. Então, quem lia livros naquele ano, né? Então, assim, eu acho que eu era a única pessoa da empresa que parava para ler alguma coisa. Então, mas quando os problemas vinham, eles me consultavam, né? Então, tipo assim, teve até uma previsão que eu lancei lá dentro, né? Que eu falei assim dentro da empresa. Vocês estão todos aí aprendendo aplicações, criar aplicações mobile, né? Para aplicativos móveis. Mas daqui a alguns anos vocês vão ter algo tipo PWA que vocês não vão precisar fazer isso, né? Não vai precisar
criar uma aplicação nativa para celular, por exemplo, porque o PWA vai suprir isso. A galera ficou me zoando, né? Ah, você é maluco, você tá falando besteira e não sei o quê. Um ano depois, o Google lançou aqui no Brasil oficialmente que estava adaptando o PWA, fez conferência e tudo mais, né? Aí a galera, pô, bem que você disse, mas isso porque eu gostava de estudar, como eu gosto de estudar até hoje, e li artigos de fora, né? Então eu já estava vendo a visão da galera que mora, sei lá, nos Estados Unidos, na Alemanha, que é um país também que traz muita tecnologia, a Alemanha, né? No Japão, enfim. Então, a galera já estavam falando sobre isso, né? Então a galera achou que eu estava fazendo uma profecia, ou eu era uma espécie de mago, alguma coisa assim. Tipo, não. Isso é porque eu lia e gostava de estudar e eu já trazia isso pra cá, né? E a galera ficou meio que espantado com isso, mas eu não me espantei nem um pouco. Na verdade, foi bem tranquilo isso daí que eu falei, pra mim, né? E para as pessoas que também gostavam de ler. Bom, são dicas aí muito boas, né? Eu acho assim que tecnologia a gente sempre ouve que é. Aliás, eu acho que não só tecnologia, mas tudo hoje em dia está mudando muito rápido, está tendo evolução em tudo quanto é lugar. Então, a questão da leitura, não importa o meio, eu acho que é um negócio assim que é bem válido. Eu não tenho muito costume de ler livros não técnicos, né? Mas um livro ou outro técnico eu acabo lendo. Até quando a gente chega no top 5, eu falo que eu não leio muito, mas não leio muito livros. E aqui é como já estou puxando, né? O top 5. A gente tenta conhecer um pouquinho de livros que muitas vezes as recomendações aqui são livros não técnicos. Então, essa aí é um pouco a área que eu particularmente gostaria de melhorar. Mas realmente, se você quer estar ali antenado, quer saber coisas que talvez estão começando, né? Igual, por exemplo, o View era um negócio que estava começando, então se você acompanhava um blog, alguma coisa que já estava vendo aquilo, você poderia talvez estar se preparando e aproveitar as oportunidades, porque às vezes você precisa estar preparado, você chega a ter uma oportunidade muito boa, mas você não está preparado, então ela acaba passando. Então isso aí é o que você disse a respeito de estar sempre buscando mais informação e tentando aprimorar, eu compartilho assim dessa ideia e eu acho que é muito válida. Bom, mas já que eu falei do top 5, né? Acho que a gente já bateu muito papo aí. Vamos conhecer um pouquinho mais aí sobre você, Marcos. Quais seriam aí, já que a gente está falando sobre livros, né? Quais seriam aí as suas recomendações de livros? Pode ser livros técnicos, livros não técnicos. Você falou que tem bastante livro. O que você costuma ler? Eu tenho livros técnicos e tenho livros não técnicos, né? Mas ultimamente só tenho lido livros técnicos. Até mesmo por causa do canal, e eu gosto de falar sobre algumas coisas técnicas e eu acabo revisando também através dos livros. Tem um livro muito interessante, é um livro técnico que eu gostaria de citar, que eu nunca cheguei a citar assim, né, pra galera, que é um livro chamado A Linguagem Go. Eu acho que tem a tradução dele em português. Esse livro, todo mundo acha que ele só vai falar sobre Go, a linguagem Go de fato, né? Mas quando você abre o livro, tem um monte de informações ricas que ele passa para você sobre coisas de baixo nível mesmo, né? Como é que ele funciona um laço for, como é que você vai, o que que é um objeto, como é que ele é ocupado dentro de uma memória, como é que a linguagem utiliza referências desse objeto para poder fazer a chamada deles e etc, né? Então, é um livro que eu recomendo muito para todo mundo. É A Linguagem Go. Ele é meio caro, pelo menos na época que eu comprei ele era caro, mas e também ele é um livro muito grande. Eu acho que tem cerca de 1000 páginas. Mas é um livro que você pode ler, você não precisa seguir a risca, você pode ler em pedaços, em pedaços. Por exemplo, quero ler esse capítulo 1, vou pular para o capítulo 17, você pode fazer isso tranquilamente. Um outro livro que eu gosto muito é O Mundo de Sofia. Esse não é um livro técnico, tá? Esse Mundo de Sofia, quem lê sabe que... Acho que o River ele pode até falar mais sobre ele, porque é um livro meio que filosófico, né? Mas é um livro que abre a sua mente e você começa a pensar na vida um pouco mais diferente. Você consegue, sei lá, filtrar as coisas, você consegue ser mais humano só lendo esse livro, tá? Tem outros livros que eu já li, mas agora de fato, eu não lembro. Mas depois eu posso te mandar pelo Telegram e aí você pode comentar. Você pode botar no seu blog, alguma coisa assim do tipo. Eu sou muito ruim pra memória, tá? Assim, a questão... por exemplo, se eu ver um rosto agora e daqui a 20 anos eu consigo lembrar daquele rosto, mas eu não consigo lembrar muito bem de nomes, por exemplo.
eu não consigo ter essa lembrança, assim. Mas é basicamente isso, livros assim. Ah, tem um livro também que é O Incrível Homem que Encolheu. Tem um outro livro também que é interessante, foi um livro que eu li que eu achei interessantíssimo. Eu vou dar uma pesquisada, porque eu realmente não lembro o nome, mas era um livro que basicamente falava assim: se você de repente dorme e acorda sabendo que até mesmo aquela camisa que você comprou não foi você que escolheu, né? Tipo, você vai numa loja e você vai lá para comprar uma camisa, mas você acha que você escolheu aquela camisa, principalmente pela cor da camisa, quero uma cor azul, quero uma cor vermelha e tal. Você acha que você está escolhendo uma cor, mas de fato você não está escolhendo, né? Aquelas cores já foram pré-escolhidas e você só vai escolher dentro daquele segmento que já foi pré-escolhido. Porque se de fato você fosse escolher realmente, você ia escolher outras cores, como preta, como, sei lá, cinza, e talvez aquelas cores não estejam disponíveis naquela loja no momento. Ou seja, aquelas cores já foram pré-escolhidas para fazer aquela determinada camisa, ou fazer um determinado carro, ou um computador e etc, né? Tem esse livro também. Eu não me recordo porque esse livro eu li e doei ele para um professor, meu professor de faculdade, que gostava muito de ler essas coisas, e eu acabei doando ele. E eu até procurei, depois eu esqueci que eu doei, procurei para tentar ler ele de novo e não consegui achar, e depois que eu lembrei que eu doei ele. Então, assim, eu não me lembro qual é o nome dele, mas depois eu vou pegar o título e mando para você. Beleza. A gente, lembrando aqui que a gente vai deixar depois os links tudo certinho lá no nosso show notes, e aí na hora que o Marcos mandar, a gente vai deixar lá certinho com os links. Bom, seguindo aqui para a nossa próxima categoria, né? Vamos falar sobre músicas, bandas, artistas. O que você costuma ouvir? Bom, eu gosto de MPB, eu gosto de rock, né, principalmente metal. Para quem me conhece, pelo menos quem fica bisbilhotando lá no, no Discord, sabe que quando eu toco uma música no Spotify, geralmente aparece lá no Discord que eu tô ouvindo, né? Então eu escuto muito Trivium, que é uma banda norte-americana que fala muito sobre o governo, eles são protestantes, assim, e temos de falar muito sobre o governo, né, americano. Gosto de Metallica, gosto do Xamã, do antigo Xamã, que era com o André Matos. Aí o André Matos faleceu, mas antes dele falecer, ele já tinha saído do Xamã, ele foi carreira solo. Gosto do Angra, gosto do Queens of the Stone Age, que é uma banda que eu acho sensacional. Pearl Jam também eu acho uma banda sensacional. De MPB, assim, eu gosto de quê? Gosto de Djavan, gosto de João Gilberto também, eu acho bacana a música dele. Chico Buarque também, eu acho bacana. Tem umas bandas assim de rock que eu gosto e tem alguns compositores assim também que eu gosto. Gosto também de Caetano Veloso, gosto bastante dele também. Apesar de não estar nem muito escutando ele por esses tempos, né? Mas eu gosto dele. Inclusive, eu tinha até um CD dele aqui, na época que se vendia CD, eu tinha um CD dele original aqui, do Caetano Veloso, que eu gostava muito de ouvir. Gosto dos versos dele, eu acho que é meio poema, forma de música, enfim. Eu acho bacana a música dele. Toca bastante em mim, né? Quando eu tô escutando. A gente vai seguir agora para filmes, séries de TV. O que você costuma assistir? Eu, por exemplo, não tenho dedicado muito tempo a assistir coisas, mas se você tiver alguma coisa aí para recomendar pra gente, a hora é agora. Olha, eu não tenho assistido muitas coisas, tá? Assim, em termos de filme. Mas um filme que eu gosto muito é Um Gênio Indomável, com o Matt Damon. Eu gosto muito desse filme. É um filme, assim, que foi bem na carreira dele. Inclusive, ele foi... ele que ajudou... Na verdade, o filme é dele, né? Porque ele que escreveu o filme. Foi um TCC na época que ele tava fazendo faculdade. Eu gosto muito desse filme. Gosto de um filme que, se não me engano, é da década de 80, chamado A Mão que Balança o Berço. Provavelmente você conhece. Eu acho esse filme clássico, assim, bacana pra caramba, legal. Mas, na atualidade, a última série que eu assisti agora foi Elite. É uma série que tem no Netflix. É uma série que eu achei muito interessante, porque conta a vida de alguns adolescentes que estão na escola ainda e estão se preparando para ir para a faculdade. E eles mostram uma realidade interessante, porque é uma série que se passa na Espanha, né? E aí esses adolescentes são, assim, vêm de origem ricas, né? E se juntam meio com os adolescentes que entram, que são bolsistas, né? E eles entram na escola e tal. E aí aborda muitas coisas, aborda drogas, aborda cenas assim que não se pode comentar aqui, mas são problemas que eles enfrentam, né, durante o dia a dia
da vida deles e chega até a rolar coisas criminosas mesmo, como mortes e tal, gente que mata lá dentro. E a série é toda baseada nisso, né? Rola um crime e aí rola e a série e a temporada acontece para saber quem foi que matou aquela tal pessoa, né? Que mostrou no começo daquela temporada. E aí vai rolando a série com vários problemas que os adolescentes têm. Tem problema de religião, tem problema de etnia, tem vários problemas, cara. É interessante, mexeu muito comigo essa série. E o último filme que eu assisti agora foi O Resgate, que é um filme foi lançado recentemente no Netflix, que é um filme de ação. Que eu achei interessante, que é um cara que ele tenta resgatar um filho de um cara lá que era bem rico, que era um chefe de máfia lá. E aí ele tenta resgatar esse cara, essa criança. E aí ele passa por vários problemas, né? Entre tiroteio, sai tiroteio. Assim, o enredo é bobinho, mas a ação lhe prende no filme. Amor que Balança o Berço, eu tô vendo aqui o comentário da galera. Amor que Balança o Berço é um filme antigo, mas eu gosto pra caramba dele. Eu gosto pra caramba. Esse e o primeiro filme daquela menina que queima a escola, Carrie a Estranha. Mas não o remake que eles lançaram agora, o original mesmo. É interessante, eu gosto pra caramba do original, filme original. A primeira versão. Bom, normalmente a gente pergunta aí livros, músicas e filmes, mas hoje a gente vai ter uma categoria surpresa aqui, Marcos. A gente vai usar você como cobaia. Na verdade, não é muito surpresa, não, né? Para quem acompanhou aí o nosso episódio de 9 anos, né, que foi lançado em fevereiro, uma das coisas, né, que o Og e o Evandro Pastor, que foram as duas pessoas que começaram aqui o Cassalho Podcast, eles falaram que era conhecer um pouquinho mais sobre ferramentas. Então, eu achei que seria muito oportuno a gente trazer isso daqui de volta. E o motivo que eu não compartilhei contigo antes da gente fazer a gravação aqui é para ser bem espontâneo mesmo, assim. Não precisa ser 5, né, como é a regra do Top 5, embora chama Top 5, é o número que você conseguir lembrar. Mas diz aí para a gente, em termos de ferramentas, assim, sistema operacional, editor de texto, ou talvez editor de vídeo, que seja o seu caso aí para os vídeos no YouTube. Sei lá, fala algumas que vêm assim direto na sua cabeça que seriam ferramentas que você não conseguiria ficar sem, ou então que você pelo menos abra aí uma vez por dia. VS Code, OBS, Hitfilm, Affinity Photo, que é um programador que é um programa de edição de imagem. Eu falei do OBS, que serve para gravar vídeos, né, aqui no computador. Tem o Hitfilm, que serve para você editar filme, tem uma versão dele gratuita do Hitfilm. O Affinity Photo, que eu falei, ele é uma versão, ele é um programa que se parece muito com o Photoshop, só que ele é muito mais barato. Tipo, enquanto o Photoshop lhe entrega, enquanto a Adobe lhe entrega um serviço de assinatura, ele lhe entrega uma taxa única para você obter aquele aplicativo, né? Então você paga lá, sei lá, tá tendo a promoção agora, $25 ele tá custando, e você tem bastantes recursos como o Photoshop tem. Então eu utilizo ele bastante para fazer thumbnail dos meus vídeos aqui no YouTube. Ou quando eu quero fazer alguma imagem, sei lá, alguma coisa assim, eu sempre acabo utilizando ele. O Visual Studio Code, como todo mundo já conhece, que serve como editor de desenvolvimento mesmo, né? Eu não utilizo o IDE. Talvez, se for para programar em C Sharp, talvez eu utilize a própria ideia da Microsoft, que é o Visual Studio, né? E talvez, se eu fosse programar em PHP alguma vez na minha vida, né? Partindo do pressuposto que eu comece hoje, eu utilizaria o PHP Storm, porque eu acho que não tem ferramenta melhor para PHP. Mas essas são as ferramentas que eu utilizo: Affinity Photo, VS Code, OBS e Hitfilm. São 4, né? Na verdade, tem 6 que eu anotei: VS Code, o OBS, Hitfilm, Affinity Photo, Visual Studio e o PHP Storm. Então vai como 6 aí, a gente vai deixar os links todos aí no nosso show notes. Bom, Marcos, queria agradecer muito aí por esse bate-papo, né? O tempo voou aqui, a gente acabou passando um pouquinho do tempo que a gente costuma deixar de 1 hora, mas eu acho que valeu muito a pena, agradeço muito aí a sua disponibilidade. Você falou também que vai sair daqui, já vai pular lá no seu canal, já vai fazer uma live lá hoje, né? Quer dizer, hoje eu vou tentar fazer um scrapping lá com a galera, pegar uns dados aí da internet aí e a gente fazer essa manipulação com esses dados aí. Então, eu queria deixar esse espaço para você dizer aí suas palavras finais, fazer propaganda, alguma coisa assim. Esse momento aí é todo seu. Eu gosto de pregar uma coisa que foge do contexto de desenvolvimento,
e ele vai justamente para ele é abordado para outros contextos, tá? Você pode aplicar isso em vários contextos, não só na área de desenvolvimento, é isso que eu quis dizer. Que é o seguinte, eu acho que o dinheiro ele é válido para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro, porque sem dinheiro você não consegue viver. No sentido de comer, de morar em algum lugar, essas coisas, sabe? Mas eu acho que a humanidade, ela é a que preserva. Então você tem que ser, acima do dinheiro, você tem que ser humano, tá? Quando você faz as coisas, quando você exerce o seu trabalho, quando você exerce sua função, fazendo aquilo que você gosta, que você tem paixão, que você tem amor, você não vê as pessoas como dinheiro. Você vê pessoas como pessoas necessitadas de ajuda e que você pode ajudar. O dinheiro acaba sendo uma consequência dessa ajuda ou de algum trabalho bem feito que você possa fazer posteriormente. Então, assim, eu acho que ganhar dinheiro não é difícil. Ganhar dinheiro é fácil. Inclusive, você pode ganhar dinheiro roubando, inclusive. Você pode ali assaltar um mercado e ganhar dinheiro. Se vai ser bem sucedido ou não, eu não sei. Mas existem várias formas de ganhar dinheiro. Eu acho que o difícil é você conseguir conciliar o dinheiro com uma decisão ética e uma decisão moral, sabe? Eu acho que isso é o difícil, você manter nos seus valores e você conseguir ganhar dinheiro com base nisso. Então, o que eu recomendo pra galera é: seja uma pessoa bacana, seja uma pessoa legal. Se alguém vier lhe pedir ajuda, ajude, porque eu acho que se hoje a gente tem uma comunidade de desenvolvimento, não importa a linguagem de programação que a gente utiliza, eu acho que a gente tem essa comunidade porque alguém se predispôs a fazer esse trabalho, né? Seja lá com blog, seja lá com vídeo, seja lá com o que for. Então você nada vem do nada, então alguém escreveu alguma coisa que você conseguiu entender aquela ideia e você aprendeu e hoje você executa isso no seu trabalho. Então essa pessoa ela lhe ajudou de alguma forma. Então a mensagem que eu tenho para deixar hoje para vocês, para todo mundo é essa: seja humano e sempre que você puder ajudar alguém, ajude. Claro que você deve conciliar isso com os seus horários, né? Tipo, não é no trabalho que você vai parar de fazer tudo para ajudar alguém. Se você puder fazer isso, faça. Mas se você não puder, tire uma hora depois para você poder ajudar, enfim. Eu acho que essa é a minha é a minha deixa, né? Aí para o canal. Bom, maravilha, muito obrigado aí. Eu acho que são sábias palavras, né? Você poder ser a melhor pessoa, poder compartilhar. E uma das coisas que a gente vira e mexe fala aqui no Castalho é que você aprende muito quando você está ensinando os outros. E então eu acho que é muito válido isso. Um tempinho que você poder dedicar, talvez seria ali a forma de retribuir aquilo tudo que tem disponível grátis e que pessoas também dedicaram o tempo para estar oferecendo, que alguma vez você possa ter precisado. Então, eu acho assim que seria uma boa atitude se você pudesse talvez retornar essa atitude que outras pessoas tiveram e dessa forma a gente escala isso aí sem conseguir imaginar. Bom, Marcos, muito obrigado, é uma honra ter tido essa oportunidade, né, de estar batendo esse papo contigo. Gostaria de agradecer todo mundo que ainda continua aqui no chat, o pessoal que passou por aqui na nossa gravação, o pessoal que nos acompanha pelo áudio depois. Não se esqueçam, né, de seguir a gente no YouTube, de seguir a gente lá no Twitter para poder ficar sabendo quando a gente vai ter as nossas próximas gravações. E até o próximo episódio. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.
give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.